Pai querido, nós estamos, ó Deus, terminando o mês de agosto. Vamos começar o mês de setembro numa empreitada diante do Senhor pela nossa nação. O Senhor sabe do interesse de cada um dos teus servos. Não é só ter liberdade no país para pregar o teu evangelho, mas é também, ó Deus, provocar nesse país que temos liberdade de pregar o evangelho, o impacto do teu evangelho. Não o meu evangelho, o evangelho de qualquer bandeira que se levanta, mas o teu evangelho de justiça, o teu evangelho de honestidade, de verdade absoluta do Senhor. Um evangelho em que as pessoas devem ser consideradas como pessoas, e não como objetos, não como ferramentas para se alcançar um alvo próprio, pessoal. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nos colocarmos diante do Senhor como resposta a esta oração. Queremos pedir que o Senhor mova o teu povo nesse país, em todos os locais em que esse povo está, para fazer a tua vontade. Colocar, ó Deus, na presidência, no governo, nas câmaras municipais, estaduais e federais, as pessoas certas, no Congresso, as pessoas certas. Pedimos-te, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente durante esse mês, o Senhor fale, impacte as nossas vidas com a tua palavra e com o mover do Senhor, para que assim seja feito neste país maravilhoso, uma terra fantástica, onde mana leite e mel, mas, ó Deus, o peso da corrupção, da mentira, da trapaça, da artimanha, tem invadido as nossas casas, inclusive a casa do Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor dê um basta nisto. Que comece, ó Deus, nessa eleição, a reforma que o Senhor quer fazer no nosso país. Não importa, ó Deus, o que eles jogam na televisão, mas o Senhor nos diz, através da tua palavra, que o coração do rei está nas tuas mãos. E o Senhor o conduz para onde o Senhor quer, como ribeiros de água. Por isso, ó Pai, o coração do povo também está nas tuas mãos. Nós entendemos isso. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua vontade absoluta, não para a disciplina do povo, não para, ó Deus, fazer algo com o povo, além de que abençoar esse povo. Nós precisamos, ó Pai, de sermos abençoados pelo Senhor, sendo abençoados por esses que nos governam, politicamente, judicialmente, militarmente. O Senhor esteja, ó Deus, abençoando a nossa nação. E agora, ó Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra. O Senhor esteja ministrando em cada coração aqui presente a tua palavra. E que ela venha, Senhor, suprir as nossas necessidades. E que o Senhor nos fale poderosamente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos expondo a vida de Davi. E eu estava conversando essa semana com alguns irmãos. Um dos versículos da minha meditação nessa semana foi o versículo de Atos, que o Espírito de Deus diz que Davi serviu a sua própria geração e fez cumprir na sua vida aquilo que Deus queria que ele fizesse. E quando eu pensei no que eu estou fazendo com a vida de Davi, eu disse, ó Deus, eu sou igual aqueles paparazzis, né? Que fica atrás do cara para mostrar exatamente o podre do cara. Mas eu queria
dizer para os irmãos que Davi me empolga, porque Davi foi um homem como eu e vocês. Mas apesar dele, Deus cumpriu na vida dele o papel que Deus queria cumprir. Às vezes, apesar de Davi, outras vezes, Davi com a consciência do papel que tinha que representar na vida. Mas eu quero dizer para os irmãos também que isso não é justificativa para eu cometer os mesmos pecados que Davi cometeu. Às vezes, Deus não vai usar-me se eu cometer os mesmos pecados que Davi cometeu. Talvez Deus pode substituir-me se eu cometer qualquer um desses pecados que Davi cometeu. Então eu quero dizer para você e para todos nós, para os irmãos que estão nos ouvindo via internet, de que a vida de Davi não é para imitarmos os seus erros. É para olharmos para a vida dele e aprender com ele, com os erros que ele cometeu e não fazermos como ele fez. E fazermos exatamente aquilo de bom que Davi fez. Um coração devoto a Deus. Davi sabia o momento de voltar para Deus. Davi sabia o caminho de volta. Davi sabia que Deus poderia ouvi-lo e que ele poderia chegar-se a Deus todo momento da sua vida. Nós estamos falando sobre a família de Davi. E o que é interessante, irmãos, e não me pergunte como que é que isso funciona. O irmão Ricardo levantou na outra vez a questão da maldição familiar. E eu entendo que a maldição, ela está enquanto você está longe do Senhor. Qualquer maldição, seja ela genética, porque essa não tem como sair dela, você carrega isso no corpo. Seja ela espiritual, seja ela qualquer que seja a maldição, ela é quebrada na cruz de Cristo. Com a atitude de não ser igual aos seus pais, aos seus antecedentes. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não quero ser como meu pai. Eu não quero ser como a minha mãe. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, como pessoa única na vida. E fique conectado a Deus, tome essa decisão, assuma as responsabilidades. E Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da sua família a partir de você. E você pode envelhecer e olhar para trás e dizer: a fila mudou quando eu decidi mudar diante de Deus. Eu acredito assim. Agora eu acredito também que essa maldição persiste à medida que as pessoas não se voltam para Deus. A astúcia do pai, a astúcia da mãe, a escola em que ele foi formado vai agigantar-se se ele ficar fora do Senhor, se ele quiser viver uma vida igual dos seus pais. Se ele não der brecha para Deus mudar a mente, o coração, a vida, ele vai ser igualzinho a você ou pior do que você é. Porque as gerações que estão vindo, irmãos, elas estão sendo piores do que nós. Elas estão fazendo muito mais bem feito. Estão fazendo com dimensões muito maiores o que nós fazíamos lá atrás. Então, se não for a conversão real diante de Deus, uma subjugação pessoal diante do Senhor, os nossos filhos repetirão os nossos erros para a tristeza nossa e farão pior do que nós. Farão pior do que nós. Por isso, uma das mensagens que eu falo às minhas filhas todo o tempo e aos meus filhos, pela lei, que é o Diógenes e o Francisco, cuidado com o coração de vocês.
Porque eu sei a genética que eu trago. E eu sei a genética que elas trazem como resultado da filiação minha, da Simone, como resultado da Simone, minha vida. E se elas estiverem longe do Senhor, elas vão fazer pior do que eu. Pior do que meu pai. E se elas fizerem pior do que eu e pior do que meu pai, elas vão se perderem na vida. E os meus netos também se perderão. Por isso o coração precisa estar diante de Deus, e esse é o segredo de Davi. O segredo de Davi foi o seu coração rendido a Deus de uma maneira incondicional. Ele era um coração mole. Ele era um homem que viveu como qualquer outro homem, com toda a sua pecaminosidade, mas era um homem devoto integralmente ao Senhor. Ele sabia quando voltar, ele sabia quando pedir perdão, ele sabia quando render-se, ele sabia. Então, por isso, irmãos, os filhos de Davi fizeram coisas piores do que Davi, porque não tiveram o seu coração devoto como do seu pai. E assim serão os meus e seus filhos. Assim serão os seus e os meus netos. Assim serão os meus e os seus bisnetos. Se eles fugirem do Senhor, porque eu e vocês trazemos como marca o pecado geral da humanidade, porque nós somos humanos, e trazemos os nossos pecados familiares e os nossos próprios pecados. Então, se os nossos filhos não continuarem ligados ao Senhor, eles vão fazer pior do que eu e você. E aí você pode pensar, Deus amado, não permita isso. Porque se minhas filhas fizerem pior do que eu, elas vão desgraçar a vida delas. Se elas não renderem o seu coração diante do Senhor, se o Francisco e o Jorge não se renderem o seu coração diante do Senhor, os meus netos estarão perdidos. E vai acabar com eles a linhagem daqueles que serviram o Senhor. Porque eu só continuo servindo o Senhor porque eu me rendi ao Senhor. Eu vejo aqui Davi colhendo o fruto do seu pecado. Não porque se nós pecamos, Deus não vai perdoar e acertar. Vai sim. À medida que nós acertamos com Deus. A condição essencial, sine qua non, uma expressão jurídica, é que nós nos rendamos a Deus, irmãos. Eu posso ter filhos do meu pecado. Agora, se esses filhos se rendem a Deus, eles serão tratados por Deus e Deus vai abençoá-los. Agora, se esses filhos do meu pecado não se renderem a Deus, eles vão fazer pior do que eu. E pode olhar. Dê uma rebuscada na sua mente e você vai ver pessoas assim. Tanto de um lado quanto do outro. Eu conheço irmãos que pecaram, se renderam ao Senhor. E o filho do seu pecado, a filha do seu pecado é uma bênção hoje. Porque se rendeu ao Senhor. Se renderam a Deus. Mas por outro lado também eu conheço a outro lado da moeda. Filhos de pecado que foram a desgraça na vida do pai ou da mãe. Porque não se renderam ao Senhor. Absalão vem como fruto de um casamento que Davi não teria tido feito. Davi, explicitamente, como rei de Israel,
deveria ser monogâmico. Mas ele é um bígamo agora. Absalão vem como fruto. E aí Davi começa a sua via crucis com seus filhos. É aquilo que a Cris diz aqui na frente, aqueles que foram ao encontro em Poços de Caldas, tiveram e ouviram dos adolescentes filhos e da parte do Fernandão, a palavra do Senhor dizendo como é que Deus pode mudar a história da nossa família. Absalão mata o seu irmão Aminon, porque Aminon estrupou a sua irmã Tamar, e ele guardou, trabalhou isso durante 2 anos, arquitetou, e quando foi o momento certo, Absalão deu ordens aos seus servos para matar Aminon. Davi chora amargamente a morte de Aminon e não faz nada com relação a isso. Só chora. Para mim, irmãos, a grande lição desse momento na vida de Davi é essa: pais que se omitem de ter um tete-a-tete com seus filhos. Momento, não é fácil ter um tete-a-tete com os nossos filhos. Às vezes você acaba de ter um tete-a-tete com seu filho e vai para o quarto chorar ou para o banheiro. Porque isso é necessário. Criar filhos não é brincadeira. Porque nós temos nas mãos homens amanhã e mulheres para amanhã. E eles serão exatamente a conformação que nós estamos dando dentro de casa. Nada mais, nada menos do que isso. O que a vida vai fazer é lapidar o que você ensinou, para pior ou para melhor. Absalão mata o seu irmão. Davi chora a morte de Aminon, mas não perdoa o seu filho. Absalão vai para a casa do avô. Verso começa, irmãos, verso 37 do capítulo 13 de 2 Samuel, fala desse momento tão difícil para Absalão. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi planteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se sentiu consolado acerca de Aminon, que era morto. Quando a gente lê da primeira vez, parece-nos, numa primeira leitura, sem uma análise mais ampla, de que Davi está chorando por Absalão. Mas não é. Davi está chorando por Aminon. E quando cessa o planto de Davi por Aminon, ele deixa de perseguir Absalão. Por que ele deixou de perseguir Absalão? Você pode ler depois a história completa para encurtarmos esse relato bíblico. É porque os conselheiros de Davi disseram para ele assim: Davi, para você tirar Absalão de Gesur, você tem que fazer uma guerra contra eles. Era um país independente. Davi tinha casado com uma mulher estrangeira, que já era um pecado para Israel. Agora, o que Absalão faz, ele não podia ir para uma cidade de refúgio, porque ele era culpado.
Era premeditado. Absalão incorreu no 6º mandamento. Embora não foi ele que executou, mas ele é o mandante. E o mandante é condenado. Porque foi ele que fez toda a trama para que Aminon fosse morto. Então ele fica, irmãos, presta atenção, 3 anos com o avô. E Davi não faz absolutamente nada. Eu vou parar aqui para fazer uma pergunta para cada um dos irmãos. O que tem lá na sua casa que você está deixando o tempo passar para ver se resolve? O que está faltando aquele? Senta aqui, querido. Vamos conversar sobre isso. Às vezes, irmãos, isso é natural, meu e seu. Isso é de crente e de ímpio. Às vezes é melhor deixarmos o problema ir embora do que tratá-lo. É melhor a coisa ir embora. Isso é filho, esposa, esposo. Por isso a quantidade de divórcio. É melhor ir embora do que encarar um outro e dizer, onde nós erramos? Qual foi o ponto de erro? E onde é o ponto de erro? Vamos convergir para lá e vamos acertar esse negócio. Vamos continuar caminhando. É muito mais fácil você deixar o filho ir para a casa do avô do que tratar o problema. Qual o problema que está lá na sua casa que você está deixando passar os anos para ver se resolve? Não resolve, irmãos. É artimanha do inferno. Pecados, irmãos. Realidades que têm a sua raiz em pecado só resolve na cruz. E resolve com confronto. Quando é que nós nos sentimos miseráveis pecadores? Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus. Quando eu me comparo com Deus. Aí eu sinto que Isaías sentiu, ai de mim. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu sou um deles. Vou morrer, vou ser fulminado. Aí eu caio na realidade que eu sou um desgraçado pecador que preciso da graça de Deus operando na minha vida. Então nós precisamos, irmãos, enfrentar. E aí, querido, vamos resolver esse negócio. Esses meninos têm a vida toda pela frente, irmãos. E a gente precisa sentar com eles e dizer, querido, olha, o papai te ama. Claro que eu não concordo com o que você fez, mas onde é que nós podemos acertar isso? Acertar é acertando, sem criarmos perspectivas disso voltar amanhã. Pode, meu irmão. Eu não sei se Davi... mas eu não sei. Davi tinha uma consciência de pecado. O meu e o seu pecado não pode anular o meu e o seu papel como pai. Ele pode não obedecer por uma questão... mas não pode. Quer dizer, eu não acredito que Davi tinha isso. O problema de Davi era omissão mesmo. O problema de Davi era omissão como pai. Ele foi uma pessoa, um rei fantástico, tal, mas pai ele falhou. E cuidar de Tamar e de Aminon. Irmãos, olha aqui, Aminon poderia casar com Tamar. Poderia. Tamar sabia disso e Aminon também sabia. Porque antes de Aminon
a estrupá-la, ela diz para ele: meu irmão, não faça isso. Porque em Israel não se faz isso. Peça ao rei a minha mão e ele te dará. Ou seja, casa comigo. Se você está dizendo que me ama, então case comigo, faz a coisa certa. Os dois eram filhos, irmãos. Chama esses grandalhões, já eram adultos, chama-os para uma conversa, chama os irmãos de Tamar, chama os irmãos de Aminon, faça uma mesa redonda, Jó põe na mesa. Qual que é? O seu pai não presta, mas eu sei o que é certo. Eu posso fazer o que é errado, mas eu sei o que é certo. E o errado que eu pratiquei, eu estou pagando um preço muito caro. Nossos filhos não precisam de carregar que tem que fazer. Não, você diga para ele o quanto você pagou por isso. Não há pecado sem preço, irmãos. Não há pecado sem preço. Não esqueça disso. Ou a cruz vai pagar o preço, ou você vai pagar o preço. E às vezes nós pagamos e a cruz paga também. Muitos de nós olhamos para alguns dos nossos filhos e ele nos lembra um pecado que cometemos, embora perdoado. Embora perdoado. Embora perdoado. Então o que precisava era ele fazer isso. Aí agora ele não fez, são águas passadas. Agora eu e vocês podemos fazer isso. A nossa história ainda não terminou, a de Davi já terminou. A minha e a sua ainda não terminou. Esse é o valor da Bíblia. Absalão fica 3 anos fora. E o coração do rei anula Absalão da sua vida. E aí tem o cão de guarda de Davi, que é Joabe. Que é o primeiro homem depois de Davi, é o confidente de Davi. Aí Joabe percebe que alguma coisa precisa ser feita. E o que Joabe faz? Joabe pega uma mulher, a instrui, uma mulher inteligente. A Bíblia diz que ela é inteligente, de Tecoia, que é uma cidade de Judá. Instrui essa mulher tem acesso à presença do rei, claro que o dedo de Joabe estava nesse acesso, porque Joabe era o segundo no reino. Essa mulher conta uma história para Davi, e aqui sim, meu irmão, aqui eu acho que esse é o problema de Davi. Jesus disse isso. Aquele que tem consciência do seu pecado não pode impedi-lo de fazer o que é certo. Mas aquele que tem consciência do seu pecado tem um coração misericordioso. Começa a pensar nisso. Aquele que tem consciência do quanto que ele pecou diante de Deus, tem um coração misericordioso. E aí quando a mulher começa a contar a história, e ela é uma história inventada que Joabe pôs na boca dela. Agora ela precisava ter a habilidade, as mulheres têm habilidade de fazer isso. São perceptíveis. E aí ela conta a história e Davi a garante que o seu filho, que matou outro filho, ninguém vai tocar nele. E aí ela começa, quando termina, ela volta, mas os vingadores não vão deixar o meu filho em paz. E aí ele decreta, aí já é um decreto do rei, que aquele que tocasse no filho dela, iria pagar caro. E aí ela volta. Como é que você pode fazer isso com a minha família e com a sua você não faz?
Aí Davi derrete o coração. Aí Davi percebe e diz assim, não tem o dedo de Joabe nesse negócio? Claro que ela é tão inteligente que ela não mente. Mentir para quê? Se ela percebe que o rei já tinha sentido no projeto, ela diz, tem sim, meu senhor. Mas como um anjo de Deus é o rei, para a vida do seu povo, povo de Deus. Então o rei fala, então chama Joabe aí. Joabe vem, conversa com Davi, e Davi diz assim, então pode buscar Absalão. Mas ele não entra aqui no palácio. Olha que coisa. Como é que pode? Olha, eu deixo você trazer meu filho, agora não quero nem ver a cara dele. Eu sei que vocês não têm isso é só comigo. Eu perdoo, mas eu não quero ver essa pessoa de volta. Vocês não têm isso, né? Vocês vêm, perdoam, convida para jantar, né? Fazemos a mesma coisa, irmãos. Perdão é deixar que a pessoa nasça na sua história, renasça na sua história. E não vai ser a mesma história, claro que não vai ser a mesma história. Mas aquela pessoa, ela tem a liberdade de caminhar no mesmo caminho que eu caminho. Eu não preciso me desviar dela. Ela me fez muito mal, ou eu fiz muito mal a ela. Mas a gente pode caminhar juntos. Era o momento de, a hora que Joabe chegasse, traga esse menino aqui que eu preciso conversar com ele. Eu daria aquele abraço, choraria um tempão com ele. E depois dizia, filho, a gente tem alguma coisa para conversar, que tem 3 anos que está remoendo o meu coração e o seu. Vamos sentar aqui, querido. Até agora você é o herdeiro do trono. Mas ele não fez isso. Foi para um outro lugar e lá ficou mais 2 anos. 5 anos. Gente, isso é tempo demais. 5 anos é muito tempo. Agora, o que a gente percebe no relato bíblico? Joabe percebeu que Absalão estava fazendo falta no palácio. Absalão, além de ser o lindão de Israel, imagina ele ter que cortar o cabelo de ano em ano, porque lhe era pesado. Cabelão bonito, um camarada alto, atlético. Diz que da planta dos pés até o alto da sua cabeça ele era perfeito. Mulherada de Israel estava pressionando Davi para trazer o cara de volta. Senão ele ia acabar casando lá. Mas ele era diplomático. Absalão resolvia os problemas do povo de Israel. Absalão começou a apertar a mão das pessoas na feira. Absalão começou a andar ali o tempo todo com as pessoas de Israel. Davi não fazia isso. Absalão era um camarada, pelo relato bíblico, era dele esse negócio. Davi era um homem de guerra, irmãos, estrategista. Davi não era um político. Absalão era. E o que acontece? Absalão trabalha isso durante 2 anos. Já vamos para 7 anos, irmãos. Problema não resolvido. 7 anos. Aí o que acontece? Absalão vai ao pai dele e diz assim, eu preciso de cultuar a Deus, oferecer um sacrifício a Deus em Hebrom.
o senhor me permite ir, olha, esse menino, ele não tinha tudo de mal, irmãos. Esse menino só não estava sendo tratado dentro de casa. Olha, eu preciso de Hebron. Porque quando eu estava lá em Jesus, eu fiz uma promessa ao Senhor. Que quando eu me estabelecesse, eu iria prestar um culto. E aí Absalão convida lá algumas pessoas para irem com ele. Essas pessoas não sabiam da sua trama. Mas aqueles que já estavam com ele, já tinham recebido a ordem de esparramar, de que quando tocasse a trombeta, desse o sinal, eles iriam declarar: Absalão é rei em Hebron. E não deu outra. Absalão foi para Hebron. Hebron, a cidade onde onde Absalão cresceu, onde ele nasceu, estava lá, né? Depois de 7 anos ele sai, não sei qual que é o relacionamento que ele tinha com Hebron, mas ele volta e estabelece seu reino lá. Aí quando Davi fica sabendo, o que Davi faz? Para proteger a cidade, para Absalão não tentar invadir e matar a todos ao fio de espada, essa é a preocupação dele que está no texto, Absalão foge do filho. Foge do filho. Hein? Davi foge de Absalão, do filho. E Absalão faz o que agora? Absalão começa a implementar o seu reino. E aí ele coloca algumas pessoas que aconselham. Não é só Davi que prestava atenção em conselhos errados, irmãos. Nós estudamos aqui sobre os confidentes. Cuidado com quem você expõe os seus pensamentos mais profundos. Cuidado com quem você consulta. Essa pessoa pode colocar uma armadilha. Não é? Eu falo sempre assim: mulheres mal casadas não são mulheres para aconselharmos sobre casamento. Não são. Moças, pergunte a mulheres bem casadas sobre o casamento. Maridos mal casados não são conselheiros sobre casamento. Casamento, você precisa de perguntar por homens bem casados. Homens que amam suas esposas, amam seus filhos. Pergunte para eles sobre isso, sobre o casamento. Por quê, irmãos? Porque feridas desvirtuam a nossa visão daquilo que é real. Se estamos machucados, irmãos, aquilo não serve, não presta. Eu sei que já, os pais que passaram pela a fase de namoro dos filhos, você já pegou aquela menina chorando, assim, eu nunca mais vou amar ninguém, eu só amava ele. Já? Claro que já. Aquele menino que namorava apaixonadamente, acabou, disse que nunca mais iria amar mulher nenhuma. Esse é o momento da ferida. Você não pode falar em namoro para ele. Você fala, todas são iguais. Essas mulheradas. Mulher fala, todos os homens são iguais. Esses cachorros. Então a ferida, quando não se mata por causa disso. Então ferida aberta, ela embota a realidade dos nossos olhos. Então o que acontece com Absalão? Absalão tem lá no capítulo 16, verso 20 e 23, Absalão tem um camarada lá, chama-se, nome bonito para pôr num filho, Aitofel, com L no final. Então esse camarada diz assim, olha, seu pai deixou 10 concubinas. Olha o tamanho já de Davi.
da quantidade de mulher do harém de Davi já. Se não tivesse esse episódio, nós pensáramos que Davi só tinha aquelas que ele trouxe de lá, mais Batseba e mais uma outra aí, não é? Nada. Ele já estava montando um harém. Tem 10 concubinas. E concubinas, irmãos, é propriedade do rei. Ninguém pode tocar. Aliás, mulher do outro é mulher do outro. Você não pode tocar. Agora, do rei é pior, é propriedade. Quando alguém assume a concubina do rei, é porque ele está tomando o lugar do rei. Ele está dizendo para as pessoas que rei agora é ele. As mulheres do rei são suas mulheres. Então esse camarada diz assim, sabe uma coisa que você pode declarar para todo mundo que você é rei? Tenha relação sexual com as concubinas que ficaram lá no palácio. A Bíblia diz que são 10. Absalão, arrogante, agora ele quer declarar. Monta uma tenda para todo mundo ver. Entra uma, ele tem relação sexual, ela sai. Entra outra, ela sai. Imagina um monte de gente. Ah, não, pastor. Que não, o quê, irmãos? Vai um monte de gente para ver isso. Ele tem relação sexual com todas as 10. Eu não sei como, mas ele teve. A Bíblia diz que ele teve. Não sei. Não pode. Humanamente fala, nada. E essas concubinas nem quiseram, nem gostavam, porque era o cara mais bonito do reino. Hein? Não tem nada forçado ali. De jeito nenhum, hein? Eu não sei quanto tempo levou. A Bíblia não diz quanto tempo. E eu creio que não foi num dia só, porque não tem como, né? Só se além do cara ter tudo, além de bonito, o cara era um extra terreno, né? Mas o fato é, irmãos, que ele toma posse da propriedade de Davi. E aí, irmãos, Davi vai fugir do próprio filho. E Davi fica sabendo de tudo isso. Agora eu fico pensando, como que o coração de Davi se sentiu, irmãos? Filho que não foi tratado, agora o pai é perseguido. E o problema, irmãos, é que Absalão só poderia ser rei de verdade se o pai morresse. Então o que ele faz? Manda matar o pai. Mas é claro, o poder faz isso. Irmãos, isso é claro que você pensa assim, não pode, meu pai não vai fazer um negócio desse. Aliás, meu filho não vai fazer um negócio desse. Só não vai fazer se você ensiná-lo, enquanto ele estiver debaixo do seu cuidado e da sua formatação. Mas a história humana tem inúmeros casos de filhos que já fizeram isso. Em proporções maiores e menores. Então, um confronto precisa ser tido, mantido com os nossos filhos. E para terminarmos, irmãos, Davi é um estrategista de guerra. Davi não podia ficar de braços cruzados agora com oposição. Davi tinha certeza que o reino era dele e não de Absalão. Davi então manda o seu exército contra o exército de Absalão. E faz uma recomendação. Não machuque o meu filho. Mas qualquer guerra é guerra. Absalão é morto. E agora o pai rasga as vestes e começa a clamar: Absalom, Absalom, meu filho.
agora é tarde. Agora é tarde. Irmãos, não deixa ficar tarde. Há um tempo chamado hoje. E esse é o tempo. Amanhã a gente não tem controle. Há um tempo em que nós conseguimos fazer alguma coisa. Em outro tempo nós não conseguimos fazer mais. Faça enquanto você pode. Eu não sei se você já percebeu, mas eu sei que já percebeu, pode não ter pensado sobre isso. Que as nossas vidas, elas são feitas de momentos singulares. E que não repetem. Não repetem. Podemos ter outro passeio em Poços de Caldas, mas não será do mesmo jeito. Podemos ter inúmeras escolas dominicais aqui, mas não será como essa. Essa é única. O seu tempo com seus filhos são tempo único. Eles vão embora, queridos. E você não terá mais gestão sobre eles. Então o tempo, se você ainda tem esse tempo, cuide desse tempo, que esse tempo é muito precioso. Porque vai chegar um tempo em que você vai querer fazer alguma coisa e já está tarde demais para fazer. E às vezes você tem que tomar decisões drásticas para corrigir algo que você poderia ter corrigido lá atrás. Eu estou fazendo uma lista para quando os meus netos chegarem. Eu já contei para vocês que as minhas filhas receberam uma carta minha quando voltaram da lua de mel. Dizendo para elas o que eu penso sobre elas e o que elas serão se elas não corrigirem determinadas coisas na vida delas. Todas duas têm essa carta. E eu tenho também essa carta registrada, está disfarçada, e dificilmente alguém vai entender que é para elas essa carta. Só para que eu leia de vez em quando. Principalmente quando eu tenho que sentar com eles. Para lembrá-las da carta. Da Letícia eu posso dizer, filha, você se lembra há 5 anos atrás, quando o papai te deu uma carta? Lembro, então você está demorando demais. Isso está acontecendo porque o papai já te disse lá atrás, quando você voltou, que isso iria acontecer. Pode falar. Então nós vamos embora. O senhor fala meia hora, né? Ah, pode dizer, meu irmão. E a irmã Cida ficava com as crianças. Os filhos. Tá, entendi. Tá. E é isso que um pai tem que fazer.
Mas é claro, meu irmão, é claro. Coração, por isso que o profeta ora assim: Senhor, converta o coração dos filhos ao coração dos pais e o coração dos pais ao coração dos filhos. Se você tem algum rebelde em casa, ora isso. Então, coração rendido, e todos eles estão na igreja hoje. Aliás, está faltando um. Não, já foi, está indo. Da praia está indo. Olha que benção. Então é isso, Deus vai operando, não é? Não precisa fazer isso. Mas, irmãos, não deixa chegar o tempo que você não tem mais domínio. Aproveite esse tempo. Ele é singular, irmãos. Qualquer que seja o tempo que você está vivendo, ele é singular. Então faça o que precisa ser feito, para que o que Deus quer fazer seja feito na vida dos seus filhos. E vai depender deles, claro que vai. Mas se depender de você, põe no coraçãozinho deles o que é que precisa ser feito.